O despertar não é como nos contaram. Não vem com aplausos do universo, nem com arcanjos descendo do céu. Vem com silêncio. Vem com perda. Vem com confusão. Muita gente imagina o despertar espiritual como um grande portal se abrindo. Mas às vezes, parece mais um colapso interno. Um rompimento com tudo que fazia sentido. E o mais estranho, você não sente mais vontade de fazer nada. Vou te contar algo pessoal. Quando comecei a sentir isso pela primeira vez, achei que estava regredindo. Eu que sempre fui intenso, sonhador, cheio de metas, me vi estagnado, cansado, sem rumo. Mas no fundo, algo me dizia: não fuja. Permaneça. Isso tem um propósito. Será que é isso que está acontecendo com você agora? Essa pausa repentina. Essa ausência de motivação. Será que não é uma falha, mas sim um chamado para algo mais profundo? Se essas palavras mexeram com algo dentro de ti, fica comigo até o final deste vídeo. Porque hoje, vamos mergulhar fundo no que ninguém fala, sobre o despertar espiritual. Porque ele parece sugar nossa motivação. E como Jung pode nos ajudar a entender que isso não é o fim, mas o início da verdadeira jornada. Mas antes de tudo, para te deixar mais forte, peço a você para deixar escrito lá nos comentários: estou no silêncio, mas sigo confiando. Isso ajuda a entender que estamos juntos nessa travessia. É estranho, né? A gente passa a vida toda buscando um momento de despertar, de iluminação. E quando ele vem, ou pelo menos começa a vir, tudo o que era brilhante desaparece. É como se o palco apagasse as luzes e só restasse o eco. E aí vem a pergunta que assombra quem está nesse ponto. Será que perdi a conexão? Será que era tudo ilusão? Porque agora que eu despertei, tudo parece tão vazio. Mas e se esse vazio for um útero? E se for exatamente a partir dele que a nova versão de você vai nascer? Hoje, quero te mostrar esse processo através da lente profunda de Carl Jung. Vamos dividir essa jornada em 4 etapas essenciais, 4 portais, que ajudam a compreender o que acontece depois que a consciência desperta. Porque sim, existe vida após o despertar. Mas ela fala uma língua nova. Agora eu pergunto, de onde vem o vazio depois do despertar? Carl Jung escreveu: a primeira etapa da individuação é o confronto com a sombra. E antes de encontrá-la, é necessário passar por um estado de esvaziamento. A gente cresce acreditando que despertar é como atingir o topo da montanha. Mas ninguém te prepara para o que vem depois da escalada: o vento frio, o silêncio, o cansaço. E aquela pergunta cortante: e agora? Talvez você esteja exatamente aí. Já não sente prazer nas coisas antigas. Mas ainda não descobriu o novo. É como se estivesse no meio do nada. Carl Jung chamava isso de nigredo, o estágio da morte simbólica. A parte da jornada, onde tudo que você achava que era, começa a se dissolver. Seus sonhos, seus hábitos, até seus papéis, como filho, como pai, como parceiro. Sabe, eu mesmo passei por isso quando me tornei pai. Achei que estaria cheio de energia, inspirado, pronto para guiar outro ser humano. Mas, por dentro, estava vazio. Sentia culpa por não estar produzindo. Mas depois entendi que ali, naquele silêncio, havia uma semente brotando. E talvez você também precise ouvir isso agora. O vazio não é o fim. É o espaço onde algo novo está tentando nascer. Esse estado de apatia espiritual, de desconexão, não é um castigo. É uma pausa do ego. Um convite para você olhar para dentro, com mais honestidade do que nunca. Jung dizia que o encontro com o self só acontece depois da destruição do falso eu. E, às vezes, esse falso eu era o que você achava que precisava ser. O profissional imbatível. O pai perfeito. A pessoa sempre forte e produtiva. Mas agora,
Sem esses papéis, quem sobra aí dentro? Já se perguntou isso? Quem é você quando ninguém te vê, quando ninguém te exige? E é justamente nesse espaço de silêncio que algo mágico acontece. A alma, pela primeira vez, começa a sussurrar. Mas para escutar, é preciso desacelerar, entregar o controle e confiar no invisível. No próximo ponto da nossa jornada, vamos entender como essa quietude aparente é, na verdade, o momento mais fértil da alma. Carl Jung deixou escrito: o que não chega à consciência retorna como destino. Depois do vazio, vem o silêncio. Não um silêncio qualquer, mas aquele que ecoa como um sussurro da alma. Um silêncio que parece vazio, mas carrega uma sabedoria ancestral. Jung acreditava que nesses momentos em que tudo parece ter parado, é quando a alma começa a falar. Mas ela não grita. Ela murmura. Ela se expressa nas pequenas intuições, nos sonhos estranhos, nas sensações que não conseguimos explicar. Lembro de uma fase em que tudo parecia sem sentido. O trabalho não fazia mais sentido. As relações pareciam distantes. E até a espiritualidade que me alimentava tinha ficado muda. Mas foi ali, naquele silêncio quase sufocante, que comecei a perceber sinais. Um livro que apareceu do nada. Uma conversa aleatória que me tocou fundo. Um sonho tão vívido que parecia mais real que a vida desperta. Já passou por isso? De sentir que o universo está tentando te dizer algo, mas de forma sutil, como se testasse sua escuta. Essa é a alma. Não espera holofotes. Ela vive na penumbra, nos bastidores, e só se revela quando paramos de correr atrás de respostas externas. Carl Jung falou: a alma só se manifesta quando o ego se cala. E quando finalmente escutamos, começamos a perceber o que realmente importa. Os ruídos do mundo perdem força, e nasce dentro da gente uma nova bússola. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando: mas eu ainda não escuto nada. E tá tudo bem. O silêncio da alma não tem pressa. Às vezes, ela só quer que você fique com ela, sem cobranças, como se ficasse ao lado de um amigo em luto, em silêncio, mas presente. Isso já é espiritualidade. Isso já é cura. Reflita sobre isso, se quiser pode escrever. Qual foi o último sinal silencioso que sua alma te deu? Um sonho, um arrepio, uma vontade de mudar de vida. E à medida que essa escuta se aprofunda, percebemos que parte do nosso sofrimento vem de um lugar mais profundo ainda. O que não curamos em nós, repetimos nos outros, principalmente naqueles que mais amamos. E é aí que entra a parte mais desafiadora da jornada. Olhar para a sombra que projetamos nos nossos próprios filhos. No próximo capítulo, vamos falar sobre a herança invisível que transmitimos e como quebrar esse ciclo com compaixão e consciência. Em meio ao despertar espiritual, algo sutil, mas profundamente transformador, começa a acontecer. Não é só dentro de você que as coisas mudam. É nas suas relações mais próximas que o impacto se revela com mais força. E aqui, um ponto delicado, mas essencial. A forma como a sombra se manifesta com os seus filhos. Carl Jung deixou escrito em seu livro: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Muitas pessoas, após despertarem espiritualmente, imaginam que se tornarão mais pacientes, mais sábias, mais calmas. Mas o que acontece muitas vezes é o contrário. A paciência evapora. A motivação para educar, brincar, estar presente, some. A alma parece exausta. E surge a culpa. Mas a verdade é que isso não é um retrocesso. É a sua alma pedindo para ser ouvida, em camadas ainda mais profundas. Por quê? Porque nossos filhos não são apenas filhos. Eles são espelhos vivos. Refletem não só o que temos de melhor, mas principalmente aquilo que escondemos de nós mesmos.
a raiva reprimida, a carência não curada, a criança interior ferida. Tudo isso vem à tona, não porque você falhou, mas porque está mais consciente e agora enxerga. Jung dizia que a sombra não desaparece com o tempo. Ela precisa ser integrada. E isso só acontece quando aceitamos olhar para o desconforto sem fugir. Talvez sua motivação tenha sumido, porque seu espírito já entendeu que não adianta mais fugir da sua verdade emocional. E nesse ponto, os filhos são mestres espirituais, mesmo que sem intenção. Pergunte-se: será que essa impaciência com o outro não é uma dor antiga comigo mesmo? Será que o que me irrita neles é o que eu reprimi em mim? Essa é a jornada da integração. E é por isso que parece tão cansativa, porque ela é real. Mas esse não é o fim da história. Porque se até aqui falamos da desconstrução, agora vem o momento da reconstrução espiritual. É hora de lembrar que depois da noite escura, sempre vem o sol. Vamos falar sobre isso no próximo tópico. A reconexão com o espírito, quando o eu real começa a surgir. Depois de toda a desconstrução, depois da solidão espiritual, depois dos espelhos que te confrontaram, surge algo que não vem com barulho, nem com promessas grandiosas. Vem com silêncio, clareza, aceitação. É como se o mundo, pela primeira vez, ficasse quieto o suficiente para você se escutar. Sem máscaras, sem metas externas, sem precisar provar nada. Como falou Carl Jung, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. E é aqui, nesse ponto quase imperceptível, que você reencontra a centelha do seu espírito. Não a motivação que vem do ego, mas a que nasce da presença. Ela pode não parecer heroica. Às vezes, é só o simples ato de respirar fundo diante do caos. Ou de olhar seu filho nos olhos e dizer: eu também estou aprendendo. Esse é o recomeço verdadeiro. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de lutar contra quem está se tornando. A reconexão não é o fim da jornada. É o momento em que você aceita caminhar com leveza, mesmo sem ter todas as respostas. Talvez agora você compreenda. Sua motivação não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. O que sumiu foi a busca cega por sentido. E o que nasceu foi algo maior. Um chamado silencioso para viver com alma. E isso, meu amigo, minha amiga, é o início da verdadeira liberdade. No fim das contas, o que define uma alma desperta não é a ausência de dor, mas a coragem de caminhar com ela. Os estoicos sabiam: a adversidade revela o gênio, a prosperidade o esconde. Sêneca. Talvez o que você chama de queda seja, na verdade, o chão onde suas raízes estão começando a crescer. A motivação some não porque você falhou, mas porque o velho você não tem mais para onde ir. E agora, tudo o que resta é o silêncio entre um ciclo que se fecha e outro que começa. Esse é o espaço onde o espírito floresce. Lembra disso. Você não precisa estar sempre inspirado. Só precisa estar presente. Constante. Verdadeiro. Isso já é uma revolução. Se essa mensagem te tocou, deixe sua história nos comentários. Talvez alguém que esteja no mesmo abismo que você encontre nesse símbolo um fio de esperança. Curte o vídeo se fez sentido para você. Se inscreve no canal para continuar essa jornada. Sem pressa, mas com propósito. E agora? Os próximos vídeos estão na tela. Escolhe o que mais falar com teu coração. Nos encontramos lá. Com Jung, com estoicos e com alma.